Olá pessoal, boa tarde. Então, eu tinha falado que a gente iria dar continuidade com a aula síncrona, mas como eu tive um tempinho hoje, eu resolvi gravar aqui como o conteúdo é bem rápido, né? Então, acho que não tem muitos problemas fazer por aqui mesmo, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de contadores, né? Na parte de sistemas sequenciais, tá bem? Então, só lembrando, né? A gente falou um pouco do contador crescente, né? Que era esse cara aqui, né? Onde eu tinha essas cinco entradas, vamos colocar assim, né? Essas entradas podem ser entradas ou saídas, né? São 5 pontos de conexões, né, que era o que comandava, era o que eu tinha como as características do meu contador crescente, tá bem? Então, dito isso, a gente ele tinha esse formato aqui, né? E a gente vê que o contador decrescente ele segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Ele vai ter a mesma quantidade de pontos ali, né? Com a diferença que o nome já propõe, né? O contador crescente ele vai ter uma contagem crescente, né? Vai partir do número 0, né? E vai 0, 1, 2, 3, 4 e até o valor pré-definido, tá? O contador decrescente ele é o contrário, ele vai fazer uma contagem decrescente, né? Então o valor pré-definido dele é um valor diferente de 0, né? E ele vai iniciar naquele valor e para cada mudança de estado, ela vai decrementar um valor desse valor pré-definido até atingir o valor de 0. Quando ele atingir o valor de 0, né, aí ele vai estar energizando a saída. Deixa eu só mudar isso aqui para aparecer ali, tá bem? Então, a gente vê que tem algumas diferenças, né? Não é mais a entrada aqui, não é mais CU, né? É CD, countdown, né? A entrada. Então, basicamente, essa entrada CD aqui, quando eu tiver um pulso nessa entrada, né? Ele também vai ser contado pela borda de subida, né? Então, sempre que eu tiver um pulso nessa entrada, ele vai decrementar o valor do contador, que vai ser representado pelo CV aqui, tá? Então ele vai, vamos supor, começa em 5, deu um pulso lá em CD, ele vai para 4, mais um pulso 3, 2, 1. Quando ele chegar em 0, né, ele vai fazer com que a saída Q vá para o sinal verdadeiro, né, vai para o sinal positivo, o sinal 1, né, saída 1, né, que é esse Q aqui, tá? Eu tenho a entrada load aqui também, que lá no crescente ele era o reset. O nome load ele está relacionado a eu carregar o valor pré-definido no meu CV. Então ele faz com que o CV seja igual PV, tá bem? Então ele está lá contando, se der um load ele faz um reset ao contrário, tá bem? Então, aqui mais ou menos o que eu falei está descrito aqui, né? Quando a entrada LD recebe um valor verdadeiro, CV recebe PV. A cada pulso em CD, o valor CV é decrementado. A saída aqui é energizada quando o valor CV for menor ou igual a 0. Então, se ele continuar sendo decrementado, ele vai permanecer, a saída vai permanecer energizada com o valor ou com o valor igual a 1, tá bem? Então, aqui é um diagrama de estados, né? Vamos supor que o nosso CV está partindo lá do valor pré-definido, que é esse cara aqui, né? E aí ele vai, cada borda de subida ele reduz vai reduzindo até ele chegar no valor 0. Quando ele chegar no valor 0, eu tenho uma saída igual a uma saída positiva ali, né? Uma saída igual a 1, até que eu tenha a minha a entrada load seja pressionada, tá bem? E aí ele vai repetir ali muito parecido com
com o contador crescente, tá bem? Então, se tiverem alguma dúvida ou alguma consideração relacionada a esse em comparação ao crescente que a gente viu na semana passada, deixem lá um comentário, né? Não esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Então, a gente tem esse cara. E para terminar o contador, a gente tem o que a gente chama de contador bidirecional, tá? Então, eu tinha um contador crescente, eu tinha um contador decrescente, eu tenho um contador bidirecional. Lembrando de novo que os engenheiros e o pessoal da área técnica, eles são super criativos, né? A gente vê crescente, decrescente e bidirecional, né? Então, se a gente vê, pessoal, basicamente aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, né? 8 portas ali, né? Basicamente, eu tenho a função do crescente e do decrescente em um só, né? Ele foi transformado um contador, em vez de eu ter um contador para cada situação, né? Contador direcional, um contador crescente e um decrescente. Com o contador bidirecional, eu consigo ter as duas funções em um bloco só, né? Então, normalmente é utilizado esse tipo de contador quando eu preciso fazer a contagem nos dois sentidos, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, ela vai funcionar se eu estou lá contando para cima e depois eu receber uma entrada no contar para baixo, ele vai contar para baixo, né? Então, basicamente aqui, ó, se eu estou acionando a entrada de contagem para cima, ele está incrementando, né? Partindo lá do valor predefinido dele, vamos supor 0. Então ele vai contar, aí incrementou uma vez, vai para 1, 2. Aí se eu decrementar na entrada CD, ele vai voltar para 1, tá bem? Eu tenho duas entradas aqui, o R e o LD, igual eu tinha no contador crescente e decrescente. Eu vou ter esses caras com a mesma função. Se eu dou um reset, ele volta para 0. Se eu dou um load, ele vai para um valor pré-definido, tá bem? Aí eu tenho a saída QU e a saída QD. A saída QU está relacionada ao contador para cima e a saída QD o contador para baixo, né? Basicamente eu posso chamar esses caras de saída valor superior, no caso o QU, e a saída valor inferior, que é o meu QD, tá bem? E aqui, como os outros, o CV vai servir para mostrar quanto que está a minha contagem e o PV vai ser o valor pré-definido, tá bem? Então, aqui o que foi explicado ali, né? Se for detectado um pulso na entrada CU, o valor CV é incrementado. Se CD receber um pulso, CV será decrementado. Então, sempre vai ter essas relações. QU é ativada se CV for maior ou igual a PV e QD é ativada quando o contador chega a 0, tá bem? Então, basicamente é esse o funcionamento aí que nós temos. Aqui nós temos também um mapinha para ver como que funciona, né? A gente tem as entradas, né? Então ele está pegando a borda de subida aqui do contador para cima, né? O contador incremental, né? Tá contando até que ele chega ao valor de PV, ele vai acionar a saída QU. Eu dou um reset nele, ele volta o valor do contador para 0. Se ele volta o valor para 0, aí ele começa, aí logo depois ele dá um load, né? Aqui, na verdade, se a gente for analisar friamente, né? Se esses dois caras não aconteceram exatamente no mesmo momento, aqui eu deveria ter também a saída QD deveria ser acionada, porque ela chegou a 0, tá? Então, esse diagrama aqui ele não está bem perfeito, né? Aí eu dou o load, ele já vai para o valor PV, e aí se eu faço o countdown nele, ele começa a contar até que chega no PV, e na borda inferior que seria 0, e aí ele vai acionar QD novamente. Ele aciona QD pela primeira vez aqui no diagrama, enfim, né? E aí aqui ele tem até um load de novo e ele vai voltar aquela função, tá? Então, basicamente, isso aí vai servir para como eu faço para
para utilizar o contador bidirecional, tá beleza? Então, bem tranquilo, né, essa parte, pessoal. E eu vou deixar aí para mais como um exemplo para vocês tentarem fazer, né, que seria esse exercíciozinho aqui, tá? Então, vamos ler. Em uma loja, deseja-se montar um contador automático de parafusos, separando-os em centenas, tá? Então, é isso que a máquina vai fazer. O sistema é composto de um reservatório do tipo funil que contém parafusos. Em sua extremidade mais fina, há uma válvula borboleta, que, quando energizada, abre-se e permite a queda de parafusos um a um. Tá? Então, ele tem essa limitação mecânica que vai deixar passar parafuso por parafuso, né? Não consegue passar vários de uma vez. E também um sensor fotoelétrico que ali não era gera, ali não é fera, gera, né? Gera um pulso todas as vezes que um parafuso passa à sua frente. Após atingida a contagem de 100 parafusos, a válvula borboleta deve ser fechada. Então, elabore um programa de linguagem ladder para atender essa necessidade. Então, é bem simplesinho, tá, pessoal? Para vocês, primeiro tentem fazer o diagrama ladder, né? Pode até usar o bloco ali, o bloco do contador para praticar, tá? E daí depois implementar no Zélio, beleza? Daí na próxima semana a gente faz uma aula síncrona na quarta-feira mesmo. Quarta-feira, não sei se na quarta-feira, porque vai depender vou fazer deixar ali uma questão para ver se a gente consegue fazer a aula síncrona na quarta tarde, tá? Porque quarta de manhã tá bem complicado para mim, né? Se não der na quarta tarde, a gente faz na sexta pela manhã, tá bem? Naquele mesmo horário que fizemos na semana passada. A ideia é a gente fazer ou tirar as dúvidas desse exercício e propor outros exercícios para a gente finalizar essa parte de contadores, perfeito? Então, espero que vocês façam. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens. Eu vou fazer. Agora, vou sempre, assim como eu fiz em instalações elétricas, eu vou deixar ali um documento em Word para, se vocês quiserem colocar alguma consideração, alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, daí serve como conversa entre nós e entre os colegas também. Tá bem? Um abraço aí, boa semana para vocês.